A paz do Senhor Jesus e feliz dia, queridos irmãos. Aqui é a irmã Flávia. Vem trazer uma meditação e a nossa meditação hoje é lá o Salmo 143. Aqui nós temos uma receita bíblica contra a depressão. No Salmo 143, dos versículos 3 a 10, Davi nos dá a descrição da depressão e de como vencê-la. Vamos olhar esta passagem detalhadamente para vermos os passos que podemos dar para vencer este ataque do inimigo às nossas almas. No versículo 3, nos orienta que devemos identificar a natureza e a causa do problema. Davi diz que nesse versículo que se sente como se estivesse morando nas trevas, como os que há muito morreram. Isto certamente soa como uma descrição de alguém que está deprimido. Acredito que a fonte da depressão descrita aqui por Davi é o inimigo, Satanás, que ataca as nossas almas. No versículo 4, nos orienta que devemos reconhecer que a depressão rouba a vida e a luz. A depressão oprime a liberdade e a força espiritual de uma pessoa. O nosso espírito, já capacitado e encorajado pelo Espírito de Deus, é poderoso e livre. Portanto, Satanás procura oprimir o poder e a liberdade do nosso espírito, enchendo a nossa mente com trevas e melancolia, pensamentos negativos, pensamentos de derrota. E nós devemos, eu quero que você entenda que é crucial resistir ao sentimento chamado depressão. Imediatamente assim que começamos a senti-lo, quanto mais permitimos que ele permaneça, mais difícil será para resistir. E nós temos, amados, essa capacidade de resistir através do Espírito Santo de Deus, sabe? Às vezes, com as nossas forças naturais, nós achamos que não conseguimos, mas nós somos capacitados pelo Espírito de Deus e nós somos capazes, sim, de virar essa chave na nossa mente. Quando vir pensamentos de derrota, de tristeza ou deprimidos, você troque eles por pensamentos de vida, pensamentos de paz. Nós temos, você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus a ter essa atitude. No versículo 5, nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz paz. Nós devemos nos lembrar dos bons tempos. Neste versículo, vemos a resposta de Davi ao seu estado. Lembrar, meditar e refletir são funções da mente. Davi, obviamente, sabe que seus pensamentos afetarão os sentimentos. Então, ele se ocupa pensando sobre o tipo de coisas que o ajudarão a vencer o ataque sobre a sua mente. Ele pensa em Deus e nas coisas boas que ele faz. Ele se lembra, ele traz à memória tudo que Deus já fez por ele. E nós devemos trazer à memória tudo aquilo que Cristo fez e faz por nós, tudo que Cristo conquistou, quem nós somos em Jesus. Amém? No versículo 6, nós temos a orientação de louvar o Senhor em meio ao problema. Davi conhece a importância do louvor. Ele ergue as mãos em adoração e declara qual é a sua real necessidade. Ele precisa de Deus. E com frequência, quando as pessoas ficam deprimidas é porque precisam de alguma coisa e a procuram no lugar errado, o que só aumenta os seus problemas. Só Deus, querido, pode saciar uma alma sedenta. Não se engane achando que qualquer outra coisa poderá satisfazê-lo plenamente e completamente. Correr atrás da coisa errada sempre deixará desapontado e a decepção abre a porta para a depressão. Quando tentamos lutar com as nossas forças em algo que às vezes não é da vontade de Deus, não é da palavra de Deus, nós, na maioria das vezes, saímos frustrados. E essa situação faz com que o sentimento de depressão aumente. No versículo 7, peça ajuda a Deus. Davi pede socorro. Ele está dizendo basicamente, apressa-te, Deus, porque eu não vou conseguir suportar muito tempo sem ti. O nosso primeiro socorro, a primeira pessoa que nós devemos procurar em oração é Deus. Nos correr aos pés de Deus e pedir ajuda. Senhor, socorre-me, ajuda-me. E Deus prontamente irá ajudar você e ajudará cada um de nós, seja qual for a tristeza, qual for a situação que nós estejamos passando. No versículo 8, ouça ao Senhor. Davi sabe que precisa ouvir a Deus. Ele precisa ter a segurança e o amor e a bondade de Deus. Ele precisa da atenção e direção de Deus. No versículo 9, ore por livramento. Novamente, aqui, Davi declara que só Deus pode ajudá-lo. Observe que ao longo desse discurso, ele mantém sua mente em Deus e não nos problemas. No versículo 10, busque a sabedoria, o conhecimento e a liderança de Deus.
Talvez Davi aqui esteja demonstrando que se afastou da vontade de Deus, abrindo assim a porta para que o ataque sobre a sua alma. Provavelmente ele tenha dado alguma brecha para que sofresse opressão nos seus sentimentos. E muitas das vezes nós damos brecha. E Davi aqui, ele quer estar na vontade de Deus, porque entende que este é o único lugar seguro para se estar. Então ele pede que Deus o ajude a permanecer estável. Davi quer que suas emoções estáveis sejam uniformes e não cheias de altos e baixos. Hoje tá bem, amanhã tá mal, hoje tá humorado, amanhã tá mal-humorado, hoje está motivado e amanhã está desmotivado. Esse não é o desejo de Deus para as nossas vidas, essa oscilação constante, né? Um dia sim, um dia não, né? Nós podemos caminhar. Claro que há altos e baixos, mas na maioria do tempo nós devemos caminhar de forma linear. Queridos, e eu encorajo a meditar na palavra de Deus e nessas verdades que Deus tem para a nossa vida. E não somente meditar, a aplicar, se esforçar. A palavra de Deus diz que o nosso único esforço deve ser para entrar no descanso do Senhor. E para entrar no descanso do Senhor exige um esforço. Então, meditando, praticando a palavra, esse é o único esforço que nós devemos ter. Um esforço de entrar no descanso, no cuidado do Senhor, amém? Porque Ele tem cuidado das nossas almas. E mais uma vez, acredito, medite nesses princípios, nesses princípios na sua vida. Deixe que Ele lhe traga a liberdade e paz, amém? Deus seja louvado na sua vida e tenha um dia extraordinário.